Então, o tema de hoje é o palestrante sou eu mesmo, né? Então, eu coloquei aqui no segundo slide, sobre agravos de verão. A gente já fez esse web, se por acaso alguém assistir e notar que tem alguma semelhança, porque a gente tentou atualizar um pouco algumas informações, mas é sempre bom a gente voltar no tema, né? Os problemas de saúde no verão, eles têm uma peculiaridade, né? Que é a sazonalidade de algumas situações, e outras também que a gente sempre acha por bem chamar a atenção, que é em relação às causas externas. Então vamos começar aqui. Então eu sou médico de família e comunidade, como falei, sou doutorando em saúde da criança e adolescente, diretor da Educação Permanente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade e médico da Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo, teleregulador e teleconsultor do UCAM. Né? O UCAM, para quem não sabe, é o Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes, e é um hospital da rede ABSER que tem essa parceria, né, que a gente vê aqui, o Instituto Federal do Espírito Santo, com a própria UFES, né, o Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes, a ABSER e a Secretaria Estadual de Saúde. Então a gente aproveita para agradecer toda a equipe, tanto do IFES como aqui do UCAM. Nós somos uma unidade de serviço, né, então a gente tem uma estrutura própria aqui, dentro do Hospital das Clínicas, assim como tem a unidade de serviço de urgência e emergência, de nefrologia, a gente tem a unidade de e-saúde. Né? Então, a gente tem um espaço próprio aqui e a gente faz os atendimentos, obviamente, à distância. Né? Então, a gente tem em torno de 600 equipes cadastradas em todo o estado. Vamos lá, então, falar sobre o tema. Vou passar aqui. Eu gosto sempre, deixa eu só voltar aqui, porque o método clínico centrado na pessoa. Eu gosto de usar ainda a formatação anterior, sempre pensando no método clínico centrado na pessoa e as abordagens em relação à família e à comunidade, que a gente vai tratar no final. Então, o comportamento humano ele tem as suas particularidades, né, individuais, e a gente também vê o comportamento de grupo, né? Então, durante as férias, a gente vê como que se comportam determinados agrupamentos, claro, grupamento humano muito semelhante, mas isso influencia as formas que a gente procura se prevenir. Basicamente é o seguinte, a gente vai falar em comportamento coletivo, a preocupação das pessoas no verão, nas férias, e se divertir. Então, a gente tende a relaxar mais em relação às questões de prevenção. Então, eu gosto sempre de lembrar do método clínico centrado na pessoa, sobre a importância da prevenção. É claro que a gente vai tratar do ponto de vista individual, né, o nome disso centrado na pessoa, mas a gente tem que extrapolar para o comportamento da família e de comunidades inteiras. Só para dar um detalhe, a gente mora aqui no Espírito Santo, né, são balneários aqui, vários aqui no litoral, e recebe muito turista, principalmente do centro do país. Então a gente observa assim, caravanas mesmo, grupos grandes de pessoas que não têm muito hábito de contato com o ar. Então isso é um grande problema para nós aqui na região, que depois eu vou detalhar mais à frente por causa de uma peculiaridade das correntes marítimas. Isso é importante também para a área de saúde. Mas vamos lá, antes de mais nada, os problemas principais, os principais agravos são dermatológicos, né, característicos do verão, por causa da alteração de temperatura, maior transpiração, digestivos, principalmente por causa da contaminação de alimentos, que o ambiente mais quente ele é favorável para a proliferação, principalmente bacteriana. Né? Então, o sistema mais afetado é o sistema digestório, né? Então, problemas digestivos são importantes. E doença infecciosa de maneira geral, infecto contagiosa, principalmente as de transmissão de veiculação hídrica. Né? Então, tem uma importância, a gente vai detalhar cada uma delas um pouco mais. E, como eu falei, a gente às vezes esquece, mas as causas externas ela tem peculiaridade, principalmente em relação a turistas. Né? Então, é muito comum pessoas que não têm muito contato com o mar não estar atento à dinâmica as dinâmicas marítimas, mas também como tem aumentado o turismo rural, né?
Então, há problemas também em relação ao contato com a água em lagoas, né, em ambientes aquáticos, mas de água doce. Então, por isso que tem diferentes condições, área urbana, rural, litoral, interior, e as peculiaridades para criança, adultos e idosos. Cuidados diferentes que a gente tem que ter, mesmo falando em grandes grupos, né, como a gente está comentando aqui. Então, há alguns alertas, né, começando pelos problemas dermatológicos. Então, assim, o foco maior que a gente queria chamar a atenção, uma piada aqui, né, sobre às vezes as pessoas usam tanto produto e às vezes até a gente acha assim, que é para facilitar encontrá-la na praia, né, bronzeador, que não se recomenda mais, evidentemente. Mas lembrar o seguinte, os produtos cosméticos, né, alguns deles podem sofrer a interação do sol, da luz solar, e causar mais problemas irritantes na pele, problemas de irritação na pele. Então, geralmente as pessoas não querem abrir mão, né, de usar um produto, mesmo na praia, produtos próprios para uso com a incidência da luz solar, principalmente com filtro solar associado, mas lembrando o seguinte, a proteção pode ser apenas ilusória. O protetor solar ele não é 100%, não é uma proteção absoluta, né? Então, os horários de maior incidência, então até as 10 horas e depois das 4, tem que evitar entre 10 e 4 horas da tarde. Lembrando que esse ano nós não temos horário de verão, né? Então é o horário mesmo de maior incidência. Uma dica que tem aplicativos, no próprio celular, se vocês olharem, por exemplo, aqui no celular, eu não vou mostrar aqui na tela porque acho que vai ficar muito pequeno, ele coloca a temperatura, umidade e também alguns aplicativos, eles colocam também incidência de raios ultravioleta. Não é uma medida exata, mas para a gente saber como está a incidência. Alguns locais, na própria praia, algumas prefeituras colocam esses alertas, mas pelo celular você pode atualizar a temperatura na tela mesmo, a temperatura do local que você está, se atualiza. Tem informação sobre umidade, temperatura, chuva, né, se vai chover, se está nublado, e o raio ultravioleta. Geralmente, nos aplicativos fica assim no canto inferior direito, né? Então, procure observar isso, porque isso pode ajudar na hora da prevenção. Então, não confia 100% no filtro solar. Não é porque é ruim, não, é porque ele realmente não dá uma proteção. Tanto que o 100%, o FPS, é o fator de proteção solar, ele vai colocar o quanto que aquele filtro ele pode proteger em relação à incidência da luz solar. Lembrando o seguinte, repelente não é inseticida, né? Outro ponto importante nos últimos anos, nos últimos 20 anos, lembrando de novo a questão do turista. Às vezes as pessoas estão vivendo num microambiente, num ecossistema, né, específico, estão adaptados a ele e de repente vêm para uma região de praia ou região de montanha para usufruir de balneários de água doce, né? Então, por exemplo, aconteceu alguns anos atrás um grande problema aqui no estado, que foi a febre amarela, e assim, o repelente, o nome já diz, ele repele. Talvez eu sempre brinco com isso, apesar de ser sério, que o repelente talvez seja um dos produtos mais egoístas de uso humano, porque ele repele um inseto e vai afetar uma outra pessoa. Então ele não é inseticida, ele não mata o inseto. Então, às vezes mudando o ambiente que a gente está vivendo, que a gente está adaptado, que não sofreria tanto problema com insetos, principalmente mosquitos transmissores de doenças como a dengue, zika, chikungunya, aqui na nossa região, né, praticamente no Brasil inteiro endêmico, ocorrem alguns surtos, né? Então, recentemente a gente teve febre amarela e malária aqui no Espírito Santo, né, mais para o interior. Então, essa época de verão, há uma maior proliferação de insetos, e os insetos a gente já sabe, né, o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele já nasce contaminado. Então, mesmo que a pessoa vá à praia, vá para algum lugar com uso de repelente, lembrar que ele não é inseticida, ele vai repelir, e se o inseto, se o mosquito tiver a necessidade mesmo de sangue para se alimentar e se reproduzir, com repelente, esse repelente vai atacar, né?
Então, lembrando que essa mistura de produtos também, protetor solar, inseticida, maquiagem, isso provoca, junto com o calor e a umidade, irritações na pele que pode ter como consequência, por exemplo, infecções dermatológicas. Não abusar, né? Porque a piada pela moça que disse colocou tanto produto chegar a brilhar na praia. Então a gente evitar esses excessos, né? E as misturas de substâncias, de preferência pegar uma orientação para evitar uma incompatibilidade de algum produto. A combinação de produtos pode ser danosa para a pele, principalmente aqueles que alteram o pH. Não é comum, tá? Mas fico alerta aqui para produtos, evitar produtos caseiros. Hoje em dia a gente quase não vê isso mais, mas eventualmente alguém usa produtos aí de plantas, né? Eu já vi queimaduras graves com figo, né? Usar o figo, o leite do figo, ele pode provocar queimaduras bem extensas, né? Então, tomar cuidado com bronzeador que não se recomenda, não é produto que se recomenda, principalmente se for caseiro, né? Então, evitar mesmo produtos caseiros quando for em contato com a praia, em contato com a luz solar. E lógico, né, criança, adulto e idoso têm características da pele diferentes, né? Então, a proteção tem que ser específica para cada faixa etária. Bom, problemas gastrointestinais. Eu coloquei aqui um sistema, né, equilibrado, e a gente lembra, só para chamar a atenção do rato. O rato é um bicho silvestre, mas que se urbanizou há muitos anos, e ele vai buscar o que todo ser vivo busca. O comportamento dele é tentar buscar alimento e se reproduzir. Então, vai buscar onde tem comida, né? Então, o alerta que a gente coloca no verão, porque a proliferação é maior, né? Principalmente na primavera, chega no verão, os ratos já em fase adulta. Então, a busca por alimento vai ocorrer onde tiver comida, lógico, né? Então, se a gente acumular, não tiver o cuidado com o lixo, então isso é muito comum em áreas urbanas ou áreas de balneário que recebem muito turista, um acúmulo excessivo de lixo. Então, geralmente a gente tende a culpar a prefeitura, né? Mas ele também produz uma quantidade excessiva de lixo. Então, o alimento vai atrair roedores, né? O roedor é o alimento, principalmente de cobras, né? De ofídeos. Então, escorpiões. Então, esse cuidado também é fundamental, porque você vai fazer todo um ciclo. Tendo alimento, o roedor se reproduz e vai atrair os predadores dele, principalmente as cobras, né? Então, é um ciclo que não tem fim. Então, começa tudo pela gente. Se a gente oferecer alimento, o roedor vai procurar. E o problema que coincide é onde tem o roedor, principalmente o rato, a leptospirose. Então, assim, o grande problema da leptospirose, que entre os fatores ligados a agente etiológico, então, assim, quanto mais alimento tiver, mais persiste os focos de leptospirose. Então, ele tem uma variação antigênica. O que é isso? Se a pessoa pegou uma vez, ela não está imune. Então, é muito variado, né? Então, são antígenos amplos. Assim, parece que ele vai sempre modificando esses antígenos e tornando a gente mais suscetível. E pode sobreviver no meio ambiente até 180 dias. Então, esses reservatórios, principalmente provindo de roedores, e mais dramático ainda quando a gente tem cheias, e esse contato com a água, pele lesada, então isso pode provocar uma contaminação grave. Então são vários animais que podem hospedar o micro-organismo. Estou citando o rato, mas em áreas rurais, por exemplo, roedores como a capivara também podem estar envolvidos. Né? Então, alguns mamíferos eles têm capacidade de ser reservatório da leptospirose e manter esse foco com grande frequência. Mas tudo começa com esse cuidado da oferta de alimento que em área urbana é basicamente lixo acomodado inadequadamente ou produção excessiva de lixo. Né? Então, no verão, como eu falei, a gente está muito desligado, muito relaxado, quer apenas se divertir e se esquece de alguns cuidados preventivos. Até fica chato, em grandes grupos a gente observa isso, alguma pessoa que tenta fazer algum controle, né, da produção de lixo, da destinação do lixo, é taxada como mal-humorada, chata, a gente está aqui para se divertir, então não custa nada, né? O divertimento ele pode ser trágico aí, em alguns casos, se a gente não tiver esse cuidado. A gente mesmo que cria o problema, né? Então,
esse cuidado em relação à produção de alimento, né, para lixo, e a destinação adequada para o lixo vai gerar esse problema da leptospirose, que é muito grave. Bom, em relação ao problema gastrointestinal, vamos dar uma ênfase à salmonela. Salmonela, ou como chamamos de Feptifoide, né, a salmonela entérica do tipo sorotipo TIF, né, e tem um tempo de sobrevida em meios diferente, dependendo do meio. Em água, ela pode sobreviver 3 a 4 semanas. Isso é muito, muito dramático, né? A gente acha assim que, bom, não tem tanto problema, né? A gente vai consumir a água rapidamente, mas, por exemplo, um cuidado especial, que o armazenamento de água, e também outra coisa muito importante, evita comprar água em lugar que você não tem muita confiança. Por exemplo, na rua, a gente já viu vídeos aí assustadores, né, das pessoas invasando água em torneira, não que não seja adequado, mas a manipulação e vedando com uma tampa, com um lacre, que você não percebe que aquilo aí foi fraudado. Então, muito cuidado com a água comprada, assim, beira de estrada, em locais que não pode ter sido fraudado e você não ter a qualidade que deveria. Pior ainda, né? Uma água contaminada com salmonela, a salmonela pode proliferar ali durante 3 a 4 semanas. Né? Então, pode variar de acordo com a temperatura e o oxigênio disponível. E o material orgânico, né? No esgoto, por exemplo, foi feito experimentos que ela pode sobreviver até 40 dias. Então, quanto mais material orgânico tiver, mais oxigênio, a salmonela vai proliferando. A água do mar, por outro lado, não é um meio muito bom, né? Ele teria que ter uma contaminação muito alta, né? Não é um problema comum com a água do mar. Mas, por outro lado, ostra, marisco e molusco, aí o outro alerta, pode sobreviver até 4 semanas. Então, o ideal é consumir fresco. Eu faria um alerta especial, porque são alimentos, assim, fim de cadeia alimentar. Ostra, marisco, molusco, apesar de ser saboroso, o próprio camarão também, são alimentos que deterioram muito fácil, né? Então tem que ser consumido fresco ou cozido, mas muita gente come crua, né? Ou come o produto por exemplo, ostra, comum comer cru na beira da praia, só jogando limão, mas o limão não tem condição suficiente de fazer o cozimento químico, né? E de eliminar as bactérias. Então é um risco muito alto comer esse tipo de alimento na beira de praia. Então o ideal é evitar mesmo, né? E tentar, na medida do possível, comer alimentos já mais processados. Então, alimentos frescos na beira de praia sempre é um alerta, principalmente no caso de intoxicação alimentar, especialmente a salmonela entérica. Da mesma maneira, leite, creme, laticínios são meios excelentes, né? Pode perdurar até 2 meses na manteiga, por exemplo, a salmonela. Então, são produtos assim, laticínios de uma maneira geral e frutos do mar, evitar por causa das temperaturas altas, ou ter uma boa conservação, né? Mas essas caixas térmicas, elas não dão uma temperatura adequada. É aquela história de abrir e fechar, muitas pessoas manipulando, isso aí facilita muita contaminação com manipulação, né? O contato com as mãos, sempre pelas mãos. Então, para manter uma higiene adequada na praia, já é mais difícil, né? Você não vai lavar suas mãos adequadamente na água do mar. Algumas pessoas até levam álcool, né? O álcool em gel pode ser uma boa alternativa, mas é o que eu falei, o comportamento humano ele acaba influenciando. Aí, com certeza, as pessoas vão fazer aquela brincadeira, está lá o fulano que é fresco, né? Tá preocupado demais, né? Está com frescura aí em relação à higiene, mas olha, é a pessoa que está correta, que deveríamos seguir o exemplo. Né? Às vezes até motivo de piada, levar uma sacolinha de lixo para a praia. Esse comportamento está mudando, mas a gente ainda observa. A gente fica esperando que a prefeitura faça a limpeza adequada ali daquele lixo que a gente mesmo produziu. Da mesma maneira, né? O alimento está contaminado, mas nós mesmos que manipulamos na maioria das vezes. Então, esse cuidado, né, de uma higiene básica ali na
na beira da praia, né? Nem todo lugar, infelizmente, tem chuveiro, tem um ambiente para você poder fazer a boa higiene, mas já é uma alternativa positiva. E evitar esses alimentos que possam estar contaminados com água, até água de esgoto, como ossos, marisco, próprio leite e outros laticínios. Bom, no caso de carne enlatados é mais raro, né? Porque o processamento já elimina, mas tem que ter o cuidado, assim, preparada a carne aberta à lata, a contaminação pode ocorrer. Então, na medida do possível, consumo imediato. Evitar ficar guardando alimentos, assim mesmo em geladeira, né? Em latas, isso aí não é recomendado. Então, tentar, na medida do possível, mesmo alimento processado, fazer um consumo imediato. Então, no verão, resumindo, por causa das altas temperaturas, a proliferação é bem maior. Bom, outros problemas também que são comuns conjuntivite, diarreia, micobactérias. Eu falei um pouco, né? Eu vou repetir aqui a questão da diarreia, que tem a ver com higiene, doenças diarreicas agudas e desinteria, né? Mas eu queria chamar mais atenção sobre conjuntivite, um cuidado especial, assim, a gente vê, apesar de ter que ter um controle no tratamento, o uso de antibióticos que tem compostos em colírios, muitos deles vêm associados com corticoide. Isso não é uma boa coisa, uma boa conduta. Conjuntivite, mesmo esses surtos, tem que ficar muito atento, principalmente às virais. As virais têm uma transmissão avassaladora, né? Tanto que em hospitais, quando a gente tem caso, a gente isola o paciente, porque pode ocorrer uma transmissão bem rápida. As bacterianas são um pouco menos problemáticas do ponto de vista de contágio, então tratamento realmente com antibiótico, né, sob orientação médica adequada, mas as virais que têm pouca secreção, aquela secreção mais clara, né, então a secreção mais amarela lembra bacteriana. Então as conjuntivites que ocorrem no verão, principalmente que se dá a transmissão principalmente por aglomerados, primavera, verão, né? Às vezes o colírio de antibiótico ele vai causar mais problema. Além de não estar combatendo o vírus, né? Porque é antibiótico, vai combater mais bactérias. Então ele vai causar mais problema. O pessoal acha que está se tratando, está se cuidando, e na verdade está causando um problema maior. E pode ocorrer assim, consequências como ceratite, uveíte, os casos de conjuntivite viral, eles não forem adequadamente tratados, né? Então, quer dizer, pode causar lesões em córnea, lesão dentro do olho. Então, esses surtos, eventualmente, alguém que não está com a imunidade muito adequada pode sofrer problema. Então, o olho vermelho sempre é considerado uma urgência do ponto de vista oftalmológico. Não tem um risco de vida, mas a visão, como um dos sentidos nobres, né, nos faz interação com o mundo, qualquer lesão mínima na córnea pode trazer consequências graves para o futuro. E fora, né, que alguns casos de irritação por causa de cosméticos, como eu falei, próprio filtro solar, que isso pode causar irritação na pele e também na conjuntiva, conjuntivites irritativas ou até alérgicas, né, se a pessoa tiver quadro de alergia a algum produto. Então a transpiração também pode levar esses produtos que são colocados na pele. Já falei de alguns, né, inseticidas, principalmente filtro solar, maquiagem. Isso pode causar irritação nos olhos também. Tá? Então é um cuidado especial assim, em relação à conjuntivite, a conjuntivite alérgica ou a conjuntivite irritativa, né, se for irritante primário, e principalmente as conjuntivites virais, no caso dos aglomerados. Então manter sempre ambientes arejados, evitar aglomerados durante esse período de verão, primavera-verão. As micobactérias são um capítulo à parte, né? Então vou voltar nisso, né, em relação aos peixes, os acidentes com peixes que têm ferrão, né? Eles podem inocular micobactérias também. Micobactéria é um tipo específico de bactéria, semelhante à bactéria da tuberculose, mas que ela sobrevive no mar. Então, pode dar granulomas, né? Quer dizer, que é um abscesso que não tem pus, ficar com uma nodulação,
uma evolução granulomatosa e não se drenar e não sair secreção nenhuma e merecer um tratamento, às vezes, de 4 até mais semanas, né, um tratamento específico. Tá na água do mar, a gente fala assim, na água do mar não tem bactéria, tem sim. E mais, lembrar que todo ser vivo ele tem um comportamento próprio. Com o aquecimento global, apesar de muita gente tripudiar disso, dizer que não está acontecendo, a gente tem visto um aumento dessas infecções. Tem vários relatos no mundo, não é bem a minha área, mas eu já atendi, atendi em comunidades próximas ao mar e eventualmente atendi até como por atividade recreativa ou por atividade profissional. Eu trabalhava numa comunidade de pescadores. Então, eventualmente, a gente via alguém com granuloma a partir do momento que sofreu algum ferimento, alguma lesão na praia. Então, eu tenho que chamar a atenção disso, está crescendo, pode ser por causa do aquecimento, aumento da temperatura, essas bactérias estão ficando com outro tipo de atividade. Então, às vezes a gente vê pequenos acidentes que acontecem, uma lesão de pele que depois evolui com uma infecção prolongada, uma irritação, uma inflamação parece arrastada, não tem pus. Então, ficar de olho nesse tipo de lesão que acontece no mar. Pode ser uma inoculação de micobactérias. Alguns casos complicam, não é a maioria, mas se for detectado logo, feito o tratamento adequado, geralmente o tratamento pode-se usar até quinolonas, não tem muito problema no uso, mas merece uma avaliação adequada do médico. Então, muita atenção a essas pequenas lesões, às vezes arranhadura, que vai subir numa pedra, arranha ali, ou até um acidente com um peixe que tenha ferrão, ele pode inocular, por causa da água do mar, uma micobactéria, que ele pode proliferar e ficar uma infecção por bastante tempo. Então, chamando a atenção, porque isso tem aumentado, a gente tem observado relatos, fora da experiência pessoal que a gente tem visto. Bom, a doença diarreica aguda, essa aula vai ficar disponível, eu não vou entrar em detalhes sobre tudo isso aqui, mas a gente já chamou a atenção sobre as salmonelas, as notifoides também têm uma importância, salmonella e shigella, a E. coli enteroinvasiva. Então, explica um pouquinho mais os principais reservatórios, e o modo de transmissão. Invariavelmente vai ter água na história. Então, a gente às vezes cuida muito, eu chamei a atenção sobre os frutos do mar, sobre alimentos lácteos na época de verão, a gente tem um maior cuidado com a conservação e com o uso, mas também a água, a gente dá pouca atenção, e às vezes a gente acha que está fazendo um hábito saudável, está com aquela garrafinha de água ali, e não faz aquela higiene adequada, então às vezes você deixa no ambiente que outra pessoa pode usar, pode tocar, pode ter contato, então tem um cuidado especial em relação à água nesse período do verão. Ela é veículo para praticamente todas as doenças diarreicas agudas, ela pode ser veículo. E alguns vírus também, mas aí de transmissão diferente, até por via respiratória, ela pode fecal oral, como a grande maioria das doenças diarreicas, mas também pode acontecer por alimentos. Por exemplo, o rotavírus, que já decaiu bastante por causa da vacinação, mas alguns tipos de rotavírus podem ser transmitidos por alimentos também. As secreções, então, um cuidado especial para quem teve a infelicidade de ter uma doença diarreica, ele tem um cuidado de evitar manipular alimentos, de separar os fones, quer dizer, objetos de uso pessoal, porque a transmissão é muito fácil, dentro do mesmo ambiente, uma casa com aglomerado de pessoas, turismo ali, estão se divertindo, mas por azar, aquela pessoa manipulador de alimento. Então, imediatamente ela não pode manipular, porque alguns vírus também, manipular alimento pode ser transmitido provocar doença diarreica aguda por transmissão por alimentos. Alguns parasitas também, eles têm, como eu falei, no período de verão, tem uma maior facilidade de proliferação. Os mais comuns aqui na nossa região de área, mas na região do norte e nordeste, as entamoebas, as amebas, como são conhecidas, principalmente a histolítica, a transmissão fecal oral, alimento, água. Então, muita atenção. A gente vê um hábito comum, voltando à questão do comportamento,
vê os turistas aqui na nossa região, vêm muitas vezes em grupos grandes e trazem uma pessoa para cozinhar, para manipular o alimento, né, para poder ter o tempo livre para frequentar a praia, para poder não ter uma preocupação de desligar mesmo os afazeres domésticos. Então, essas pessoas, elas têm, às vezes podem ser também reservatório de alguns problemas. O que a gente vê com alguma frequência diária, né? Manipulador de alimento, cuidador de idoso também. Às vezes o cuidador de idoso também é um manipulador do alimento, né? Então, às vezes a gente vê essas infecções, essas doenças diarreicas cruzadas aí. Então, eu já vi muito idoso ser submetido à colonoscopia e, na verdade, estava com diarreia, sem necessidade nenhuma de fazer o procedimento. Precisou tratar também o manipulador de alimento, também era o cuidador. Então, às vezes vem, né, a família, para não deixar o idoso na outra cidade, traz aqui para os balneários, né, com o cuidador, e esse cuidador também é um manipulador de alimento. Então, às vezes a higiene não é adequada e fica mais dramático ainda nesse período de verão. Bom, então, só completando aqui, acho que esse slide ficou repetido, deixa eu só ver aqui. Bactérias. Só para chamar a atenção, desculpa, que eu estava achando que era a via de transmissão, mas aqui falando um pouquinho sobre o grupo etário, a fonte está aqui, né? Apesar de ser de 1990, eu achei muito, eu repito sempre quando eu faço esse tipo de aula, que eu acho muito interessante. Então, em detalhe um pouquinho mais aqui, principalmente as bacterianas, a clínica, né? A clínica vai ser diarreia, de uma maneira geral, algumas que são menos comuns, por exemplo, bacilos sérios, pouca diarreia, mas, por exemplo, a Shigella pode ser disentérica, a E. coli enterohemorrágica, como o nome já disse, pode ter quadros graves, né, com sangramento. A gente teve aqui recentemente, infelizmente, uma contaminação numa creche, então uma enterobactéria, uma E. coli um pouco mais resistente, né, que era rara, né, no Brasil. Aconteceram alguns surtos no exterior e, por infelicidade, aconteceu aqui numa creche. Então, pode acontecer com o turismo, facilidade de circulação das pessoas, uma pessoa viajar assintomática, manifestar a doença, que ela se contaminou em outro lugar, e poder transmitir aqui, por exemplo, a Shigella pode chegar a 7 dias, né? Então, por exemplo, a E. coli enterohemorrágica, 3 a 5 dias. Então, uma viagem internacional se dá em 4, 48 horas, dependendo da localização do destino. Então, a pessoa pode viajar contaminada perfeitamente bem, chegando ao seu destino. As pessoas estão suscetíveis, porque não tem contato com aquele tipo de bactéria, e sofrer a transmissão, né? O contágio por esse viajante. Então, isso se tornou comum. Então, sempre é importante para o profissional de saúde chamar a atenção, ficar alerta, perguntar das viagens. Então, do ponto de vista epidemiológico, é muito importante a gente saber de onde a pessoa veio. Então, para completar, aqui também o mesmo quadro, né, que vocês podem ter acesso, eu coloquei referência aqui. Geralmente, os vírus são um tempo mais curto, né, período de incubação um pouco mais curto, então essa questão da viagem é mais dramática em relação às bactérias, toxinas. Mas os parasitas também, logicamente, têm um tempo mais longo, né? O ciclo deles é um pouquinho mais longo. Então, é só para chamar a atenção. Mas eu queria, sobre essas diferenças, eu queria o seguinte, causas externas, né? Eu vou só adiantar um pouquinho aqui. Eu queria chegar nisso aqui. Essa é a fichinha de notificação de animais peçonhentos, mas só para lembrar a imagem, as doenças diarreicas agudas, elas também são de notificação. Então, ali, se você estiver diante de um caso, para o profissional de saúde, a ficha é muito semelhante. Ela tem um histórico epidemiológico do que ocorreu com a pessoa. Então, vai entrar essa pergunta sobre viagens, ok? Então, eu só estou colocando a imagem para a gente lembrar disso. Então, deixa eu voltar aqui para o temático. Então, reforçando as causas externas, principalmente afogamentos, trauma raquimedular e acidente com animal peçonhento. Aquela fichinha de notificação é para acidente com animal peçonhento, ok? Então, lembrando as diferentes condições, faixa etária, área urbana, rural, litorâneo interior, porque tem essas peculiaridades de cada caso. Então, por exemplo, o acidente com animal peçonhento em criança pode ser muito mais grave do que no adulto.
né, pela área corporal que essa criança tem. Esse slide aqui eu já coloquei de outras vezes, eu queria chamar a atenção sobre a questão da vala ou correnteza. Então, quem não tem muito hábito do mar, às vezes até quem mora perto da praia não observa isso. O mar ele vem, né, a onda vem para cá e tem que voltar para algum lugar. Então ele tem valas assim que não são visíveis por onde essa corrente marítima, a corrente de refluxo aqui da onda, então a onda veio e tem que voltar para algum lugar. Então o mar, ele fica onde fica a espuma, né? Ele fica um pouco mais parado, puxa menos, vamos dizer. A gente fala assim, o mar está puxando hoje. Exatamente isso. Então a vala ou a corrente de retorno, ela joga a pessoa lá para o fundo do mar. Então quem não tem alguma experiência se desespera e aí o risco de afogamento é muito grande. As águas daqui da região elas são relativamente frias, né? Então elas exigem a manutenção da temperatura corporal, exige mais do metabolismo do nosso corpo. Enquanto tem bebida alcoólica no meio, pior ainda. Então o consumo de energia para manter a temperatura corporal é mais alto, tanto pelo frio quanto o consumo de bebida alcoólica. Então, os casos de afogamento têm essas comorbidades, esses riscos aí associados. Então, só para prestar atenção, se tem dúvida, se não conhece a praia, pergunta ao guarda-vidas. Ele vai saber te dizer onde que tem a corrente de retorno, né, onde tem as valas, e que para você evitar essa região, porque realmente vai te jogar lá na frente, senão vai ter força para evitar. Melhor mesmo depois que caiu numa corrente de retorno é deixar o corpo levar, não tentar se debater, não tentar lutar contra, que é uma força muito grande, e nadar, né? Tentar nadar para as laterais para sair da corrente de retorno, para tentar retornar à praia ou pedir ajuda, né? Talvez seja mais simples do que ficar se debatendo. Então sempre olhar, observar, né? Se tem um guarda-vida, perguntar onde estão as correntes de retorno, são várias na praia, como ele já conhece, né? Eles podem orientar. E observar, né, essa questão da espuma, geralmente a corrente de retorno ela divide as espumas em duas, a massa de espuma em duas, né? Fica aquela espuma de um lado, do outro, e no meio aqui como se fosse um corredor mesmo. E a gente sempre chama atenção nos grandes problemas aqui, né? A característica que 90% são homens de trauma raquimedular. Esses acidentes pode ser muito bonito, estiloso, né? Mergulhar de ponta cabeça, mas extremamente danoso. Lesão em quinta vértebra cervical. Geralmente lugares que têm um acesso muito difícil para o socorro, né? Não tem SAMU, às vezes na região, e para chamar uma remoção para a pessoa que não consegue se mexer numa região de difícil acesso sempre é complicado. Então, ficar atento, né? Se tem guarda-vida, porque às vezes a gente pensa guarda-vida só para praia, né? Mas piscina também é obrigatória em alguns estados e também lagoas, balneários, né, de água doce que precisa ter o guarda-vida para... Mas, quer dizer, não vai resolver uma situação que você está pulando de ponta cabeça e tem uma pedra, né? Então, é muito grave esse tipo de situação, né? Então, geralmente, essas fraturas, 50% pode ter um déficit neurológico completo, é muito alto. E a média é pessoas jovens, né? E comorbidade, 30% a 50% fizeram uso de álcool. Então, geralmente, o juízo dilui no álcool. Então, a gente fica com as medidas de prevenção e os cuidados que a gente tem para evitar acidentes a gente fica mais maleável, né? Então, muita atenção também em área de mar, mas esse tipo de acidente geralmente é lagoa, né? Cachoeira, então muita atenção mesmo. Bom, acidente como animal peçonhento, eu já coloquei, há alguns anos atrás não era colocado, os animais marinhos, né? Mas, por exemplo, peixe-leão, baiacu, eles têm toxinas, né? E podem completar o problema, né, a própria arraia também, com inoculação de micobactérias. Então, não só o acidente em si, geralmente os acidentes com animais que têm ferrão, eles trazem pouco problema, né? O baiacu, ele pode sim ter uma toxina ali, que pode ser neuromuscular, né, neurotóxica, né, e a pessoa ter paralisia dos músculos. Então, é um peixe até para se alimentar também dele, tem que ter um preparo, tem que saber preparar. E as cáusticas, né, queimaduras cáusticas, que é bem comum essa cena aqui, a pessoa está andando na praia, pisa numa água viva, então pega uma caravela, né, que ela é transparente, vai nadar. Então, sempre procurar o guarda-vida para saber se está sendo incidência. Uma dica
quando o mar está muito revoltado, geralmente ele traz para a tona os animais mais venenosos, né? Então, evitar entrar não só por causa da corrente, mas também porque você vai ter contato com as caravelas ou água-viva com maior concentração de toxinas, né? Geralmente, o vinagre resolve, os guarda-vidas eles levam para a praia. Não adianta muito fazer xixi, né? Urinar no local, que ele não anula. Geralmente o vinagre tem um resultado melhor e ninguém vai ficar levando vinagre para a praia, assim, né? Normalmente, lembrar de levar, mas os guarda-vidas costumam ter e usam imediatamente. Melhora bastante o desconforto que as queimaduras provocam. E a raia de água doce também, tá? Tem que lembrar que ela também tem ferrão e pode causar problemas também. Então aqui era só para lembrar a fichinha de notificação, como eu falei, com os acidentes de animais peçonhentos. Se não tiver, por exemplo, às vezes alguém tem alguma ficha um pouco mais antiga, né, que está em arquivo, não colocava os animais marinhos, mas pode incluir. Até tubarão também, por causa da mordedura, pode ser, não é um animal peçonhento, mas é um acidente, né, com o animal marinho também pode ser colocado. Esse livrinho da FUNASA aqui, do Manual de Diagnóstico, ele fala sobre ictismo, né, que são esses acidentes com peixes. Então, está bem explicado ali, acho que pode ser usado como referência, né? É o Manual de Diagnóstico e Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos. Então, ele inclui já o ictismo. Então, é um bom material. Tem algum tempo foi lançado, mas é aquela história, está com informações bem atualizadas. E lembrando, quando tiver dúvidas sobre esse tipo de situação, tem um número aqui do Toxin. O Toxin pode dar explicações, 24 horas por dia. Cada estado tem o seu próprio serviço. Então é o 0800-283-9904. Então ele pode dar algumas orientações em caso desse tipo de acidente, né, com animal peçonhento. Pode esclarecer melhor, aí, dar uma conduta mais adequada. Então, eu vou voltar aqui para a questão inicial da abordagem individual, familiar, família e comunidade, né? Então, a gente tem muita preocupação depois que o problema acontece e não se preocupa muito com a prevenção. Época de verão, a gente está mais relaxado, está querendo esquecer dos problemas e relaxa também nas questões preventivas. É lógico que ninguém vai ficar paranoico, né, neurótico, com essas situações. A gente está trazendo alguns alertas, mas que podem ser, sim, para evitar o desconforto, a situação desagradável de um problema no momento que você quer se divertir. Então, a prevenção é para isso, para poder aproveitar melhor seus momentos. Não é chatice, não é frescura, não é chateação com as outras pessoas, não é preciosismo, não é exagero, e sim para não ter evitar um problema. Como é desagradável, né, a gente ter uma situação de uma doença diarreica aguda, num período que você está curtindo a praia, que você está aproveitando as suas férias de verão. Então, tem que ficar atento ao comportamento humano, que as pessoas têm muito essa coisa de, não, vamos relaxar, não precisa se cuidar. Não, o ser humano continua sendo o mesmo, os agravos têm alguma peculiaridade no verão, e se as pessoas chamam a atenção da gente, vamos dar atenção, né? Vamos cuidar com a prevenção, que não é porque a gente está de férias que os problemas de saúde entram de férias junto, né? Então a gente vê muitas vezes esses problemas que são enfrentados no verão, simplesmente por negligência de cuidados, né? E podem ter consequências fatais. Então, centrar sempre na pessoa do comportamento, mas também centrar no comportamento familiar, né, e comunitário, né, o comportamento coletivo. E para quem é de equipe que está em região que tenha muito afluxo de turista, de férias, né, então pensar já, antecipar, já até um pouquinho tarde talvez, alguns lugares já têm esses protocolos de atenção, tanto para quando acontece agravos, né, por exemplo, uma intoxicação alimentar, um surto, né, de intoxicação alimentar, que não é raro acontecer em regiões de praia, ter medidas de proteção, porque às vezes o hospital ele comporta, o serviço de saúde comporta aquelas situações dos moradores do município, nem sempre estão preparados, né, para atender toda aquela população que aflui para aquele local. Então, para quem é de equipe, de atenção primária, que muitas vezes vai ser a linha de frente desse serviço,
sugerir, né, discutir também aí soluções com a própria comunidade para a prevenção, como a gente falou, questão do alimento, destinação de lixo, cuidado com a água, como para medidas de atenção a quem sofrer algum tipo de situação aguda no verão. Né? Ok? Então era isso. Eu não queria ficar só falando de doença, mas falar também um pouco sobre o comportamento humano e essa abordagem mais ampla de clínica integrada, né, ou de atenção integral, que a gente sempre tem que ter como profissional de atenção primária de saúde ou qualquer outro profissional de saúde em qualquer área de atuação. Era isso, então. Só para terminar aqui, então, meus contatos, né, eu gosto sempre de colocar essa imagem, né, a questão da água, como que a água tem sofrido as consequências da falta de cuidado que a gente tem, falta de cuidado que a gente tem com ela, com a própria natureza, com o ambiente, né. Então está aí, né, a foz do Rio Doce, a situação das barragens que romperam e a contaminação que ocorreu. Imagina esse mar aí, vamos fazer um exercício de imaginação, né? Que não fosse lama, mas que fosse bactéria, né? Uma massa de bactérias, de vírus, então produtos tóxicos. Então, isso a gente vê, né? O problema todo é o que a gente não vê, que a gente não enxerga. Então, vamos ser cuidadosos, vamos ter medidas de prevenção, continuar valendo, mesmo estando no verão, e alguns cuidados especiais para essa época. Era isso, então, meus contatos. Então, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida aqui, a gente pode tentar esclarecer.